Olá, pessoal. Nós vamos dar início à conversa, né? Inicialmente falarei sozinha e na aula nós discutiremos um pouco sobre o preparo de amostras assistido por radiação micro-ondas. A primeira referência que a gente tem do uso da radiação micro-ondas na etapa do preparo de amostra aconteceu em 1975 e foi um trabalho em que se usou um forno de micro-ondas para uso doméstico, não é? Ele foi utilizado para decomposição de material biológico e usava aquecimento com uma mistura de ácido e um sistema aberto. E embora a principal vantagem, que era o rápido aquecimento da solução, tenha ficado bastante evidente naquela época, poucos pesquisadores fizeram uso desse tipo de equipamento nos anos que se passaram. Só a partir da década de 1980, ou na década de 1980 não, a partir da década de 80, os primeiros equipamentos comerciais, não é, é, é indicados para trabalhar em laboratório, foram desenvolvidos. E esses equipamentos eram associados a sistemas fechados, e aí só a partir de 1980 esses equipamentos foram disponibilizados. A radiação micro-ondas ela ganhou espaço na área de química analítica, não é? E aí o tempo foi passando e na década de 90 a gente teve, pode-se considerar um aumento, né, um aumento exponencial no emprego da radiação micro-ondas no preparo de amostras, tá? No próximo slide eu vou mostrar um gráfico que fala um pouco dessa evolução. E esse aumento do emprego da radiação micro-ondas no preparo de amostras se deu principalmente devido ao desenvolvimento de novos frascos, né, à base de fluoropolímeros, e que permitiram decomposição de amostras sob altas temperaturas e pressão. Nessa época também se teve a consolidação do ICP-OS, né, de técnicas de espectrometria óptica e espectrometria de massa, né, que tinham a capacidade de fazer determinação multielementar, uma elevada sensibilidade e etc, né, e por isso que a técnica deu tão certo. E atualmente a radiação de micro-ondas ela é utilizada em todas as áreas da química analítica, né, incluindo a decomposição de via úmida, decomposição por via seca também, processo de extração, sistema de combustão, entre outras aplicações, né? Então, no início você tinha aqui uma pressão máxima utilizada, que era 100 psi, temperatura de 120 graus, e atualmente os equipamentos trabalham lá com a pressão de 100 bar e uma temperatura máxima de 300 graus, né? Então, recentemente, novos materiais, eles vêm sendo produzidos, né? Envolvendo polímeros, compósitos, nanomateriais, tá? Para as mais variadas aplicações. Então, dessa forma, a gente tem uma grande demanda para a área de análise química, né? Dos mais diversos elementos, das matrizes mais complexas, tá? Para o processo de decomposição, tá? Nesse slide aqui, eu mostro um gráfico que fala da evolução do emprego da radiação micro-ondas no preparo de amostras. Então, vocês podem ver aqui, né, começando lá em 1975, e aí você tem esse intervalo aqui, que teve muito pouco uso dessa radiação, e aí o tempo foi passando, tá? Então, você vê aqui, alguns anos tem um aumento, ó, aqui em 2013, não, 2013, acho que é 2013, sim, você vê que tem um pico aqui da utilização da radiação micro-ondas para o preparo de amostra. Esse gráfico aqui ele só vai até 2015, porque a referência que eu utilizo, ela foi publicada em 2016, e aí eu só tenho referências até 2015. De fato, não fui atrás para buscar algo de um ano, de 2 anos para cá, certo? Então, de uma maneira geral, a gente pode afirmar que o preparo de amostras com aquecimento por radiação micro-ondas
ela de fato proporciona decomposições bem mais rápidas e seguras do que aquelas que são baseadas em aquecimento condutivo, por exemplo, como é na chapa de aquecimento ou no bloco digestor, tá? Alguns aspectos importantes eu acho que vale a pena destacar em relação à radiação micro-ondas, né? Na radiação, no preparo diagnóstico com radiação micro-ondas, você tem a necessidade de conhecer e de monitorar a temperatura e pressão durante o processo de decomposição, né? E a questão do reagente, ela é muito importante, então esses reagentes eles devem ser escolhidos de forma criteriosa, tá? Isso considerando a matriz, a composição da matriz e dos analitos, tá? Outra coisa importante também é a eficiência no processo de decomposição. Tem uma total dependência da ocorrência das reações químicas, e aí você precisa de condições ideais de temperatura e pressão, tá? Entretanto, a instrumentação moderna, ela foi desenvolvida, né, especificamente para essas decomposições por radiação micro-ondas, elas apresentam algumas facilidades, principalmente na hora de medir a temperatura e a pressão do sistema durante esse processo reacional. Então, geralmente, os equipamentos, eles usam uma tecnologia que é baseada em termometria, com sensores do tipo termopar, de fibra ótica, tá? E aí você pode determinar tanto a temperatura no meio reacional in situ ou de forma externa, né? E esse controle da pressão é muito importante, né? Porque ele pode prevenir a ocorrência de explosões, por exemplo, e aí você precisa controlar a segurança do operador, né? Do sistema, né? Que está precisando, que está operando, ele também precisa estar seguro, por isso que você tem que controlar a pressão também e a temperatura. Outra coisa interessante também é você fazer a proporção certa, quando você está usando um sistema fechado, uma proporção entre o volume do ácido e da amostra. Isso tem relação com a eficiência na decomposição, tá? Em relação aos aspectos teóricos que envolvem as radiações micro-ondas, né? A radiação de micro-ondas, é um tipo de energia radiante, que é caracterizada como uma radiação eletromagnética, né? Já que ela se propaga no espaço e tem uma velocidade constante no vácuo, né? Que tem esse valor aí, 2,997 de 10 a 8 metros por segundo, tá? E assim como as demais fontes de radiação eletromagnética, né? Essa radiação de micro-ondas, ela pode ser descrita em termos de campo elétrico e de campo magnético, né? Tá? Ou seja, a diferença entre esses dois, né, tá no comprimento de onda e na frequência da propagação. Falando ainda sobre as radiações micro-ondas, né, a gente pode destacar que essas radiações, elas não são ionizantes, né? Elas cobrem uma faixa de frequências do espectro eletromagnético que varia de 300 MHz a 300 GHz, tá? E essas radiações possuem comprimento, né, que está compreendido entre 1 milímetro e 100 centímetros, tá? Nesse slide aqui, é possível a gente observar essa figura e que mostra aqui a representação de uma parte do espectro eletromagnético, né? E a gente pode destacar aqui a faixa onde compreende as radiações de micro-ondas, mostrando aqui, né, de 300 MHz a 300 GHz, tá nessa faixa, né? E a gente destaca também que nessa parte aqui do espectro eletromagnético,
você tem as rotações moleculares, tá? Que é justamente onde ocorrem aqui os micro-ondas. Então, a interação da componente elétrica da onda da radiação de micro-ondas, ela resulta em movimento molecular pela rotação de dipolos, mas não há mudança na estrutura molecular, tá bom? Outro fato interessante também, de acordo com o regulamento, né, da Comissão Federal de Comunicação e das leis internacionais de rádio, somente 4 frequências são permitidas para uso industrial, científico e doméstico, tá? São equipamentos que atuam na faixa de 915 MHz, os de 2.450 MHz, que é 2,4 GHz, 5.800 MHz e 22.000 aproximadamente MHz. Os fornos de micro-ondas comerciais, fabricados para uso doméstico ou para laboratórios, eles empregam essa radiação micro-ondas com frequência na faixa de 2.450 MHz. É importante destacar também que nessa frequência aqui você tem uma penetração de aproximadamente 25 centímetros, tanto no micro-ondas doméstico quanto no laboratório. No de laboratório, né? Penetração na matéria que você está aquecendo. A potência ela varia de 600 a 700, não é? Watts. São os mais comuns e os mais modernos chegam a 1.500 watts de potência. Tá? Quando um material ele absorve essa radiação na frequência do micro-ondas, né, pode sofrer um rápido aumento na sua temperatura. Quando a gente está trabalhando com líquidos, no caso dos líquidos, esse efeito ele se deve a processos que a gente chama processos relaxativos da dissipação da energia. E isso se dá principalmente pela presença de íons que estão dissolvidos e do solvente polar. Como resultado disso, a gente pode observar que esses materiais, eles absorvem energia micro-ondas por 2 mecanismos que atuam simultaneamente. Primeiro, a rotação de dipolo e o outro, a migração iônica, tá? Esses 2 processos eles resultam em um movimento das espécies do material, não é? E, consequentemente, no aquecimento desse material. Esse processo de aquecimento, ele é resultante dessa orientação dos dipolos e da movimentação dos íons, de acordo com o campo elétrico que está sendo aplicado, tá? E uma coisa importante também, que a oscilação desse campo elétrico na frequência da radiação micro-ondas, ela induz a um novo alinhamento de moléculas polares e a alteração da trajetória desses íons em solução, tá? Então, quando um campo magnético ele é aplicado, ele vai alterando, não é? Essa questão do alinhamento das moléculas dipolares e a questão da trajetória dos íons em solução. Isso tudo acontece pela provocação da oscilação do campo magnético na frequência da radiação micro-ondas. E aí, apesar de ter esse aquecimento e essa alteração na trajetória dos íons em solução, é importante destacar que existe a dissipação da energia na forma de calor, resultante do aquecimento da solução. E apesar desse rápido aquecimento ser observado quando os líquidos polares eles são irradiados com a radiação micro-ondas, nessa faixa do espectro eletromagnético, a gente não tem energia suficiente para promover a quebra de ligações químicas, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o uso da radiação, que a gente chama radiação ultravioleta. Nessa tabela aqui, na tabela 10.1, tá? A gente pode ver as energias de radiações eletromagnéticas de diferentes regiões do espectro
e as energias de ligações de algumas substâncias. Então, você tem aqui raios gama, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho e micro-ondas, onde a gente tem aqui o comprimento de onda, a frequência e a energia. Aqui você tem a ligação, algumas ligações químicas, né? Tem algumas substâncias e as suas respectivas energias de ligação. É importante a gente destacar também outro ponto, não é? É a questão dos mecanismos de transferência de energia. E esse mecanismo de transferência de energia das micro-ondas, e ele é bem diferente dos 3 modos convencionais de energia, de transferência de energia térmica que a gente conhece. A gente tem o aquecimento por condução, convecção e irradiação, tá? No mecanismo de aquecimento por radiação micro-ondas, ao contrário dos sistemas baseados no aquecimento condutivo, que é aquilo que eu já falei, onde tem placas de aquecimento, chapas de aquecimento, ou as chamas, no micro-ondas envolve a absorção da energia que acontece diretamente no material, né? Essa energia ela é absorvida diretamente pelo material que a gente colocou para aquecer, tá? Então, você aqui tem um aquecimento condutivo e aqui o aquecimento de micro-ondas. Aqui tem uma outra imagem também aqui, né, da corrente de convecção, o aquecimento condutivo, que você aquece primeiro aqui o vidro, né, o que você estiver aquecendo, e aqui no aquecimento micro-ondas você tem o aquecimento direto pela substância que está sendo aquecida. No caso dos líquidos, que a gente já tinha falado um pouco também, né? A dissipação de energia micro-ondas ocorre principalmente pelos mecanismos de migração iônica e da rotação de dipolos. No caso da migração iônica, que também é conhecida como condução iônica, a gente pode descrever isso como sendo uma migração condutiva dos íons que estão dissolvidos quando eu tenho um campo elétrico aplicado, tá? E o movimento desses íons, ele vai ser causado pela interação entre as espécies iônicas e o campo elétrico que está oscilando, né? O campo elétrico da radiação micro-ondas. Esses íons se deslocam, produzindo um fluxo de corrente, que está mostrado aqui nessa imagem, e esse movimento ele sofre resistência causada por outras espécies que têm um fluxo oposto ao deslocamento. E aí, como consequência disso, dessa resistência, ocorre a dissipação de energia e você tem um aumento na temperatura do meio. Então, a mobilidade dos íons ela aumenta com a temperatura e contribui cada vez mais para o aquecimento da solução. O que é importante destacar também? Todos os íons em soluções eles vão contribuir para o processo de aquecimento. Só que a contribuição de cada íon ela vai depender da sua concentração e da sua mobilidade no meio, tá? E a mobilidade no meio, por sua vez, dos íons do meio, por sua vez, ela vai depender do tamanho, não é? Do íon, da carga, da condutividade, da temperatura e viscosidade da solução e do tipo do solvente. Em relação à rotação de dipolo, não é? Quando a gente fala desse processo de rotação de dipolo, a gente está se referindo ao efeito do campo elétrico das micro-ondas sobre as moléculas da amostra que possuem dipolo induzido ou o permanente, ou seja, a rotação de dipolos ela está relacionada com o alinhamento das moléculas polares, tá? Ou seja, momento dipolar permanente ou induzido que está presente em uma solução. Isso tudo acontece devido à presença de um campo elétrico, que é o que está representado aqui nessa imagem, né? O movimento de orientação com o campo elétrico apresenta resistência,
o que causa a dissipação de energia na forma de calor. Nessa imagem aqui, a gente tem uma representação da rotação de uma molécula de água na presença de um campo elétrico que é gerado pelas micro-ondas. Então, nesse primeiro aqui, você tem um momento de dipolo da água alinhado com o campo, tá? Aqui você tem um momento de dipolo que rotaciona tentando alinhar-se ao campo, e aqui você tem um momento de dipolo que rotaciona na direção contrária, seguindo o campo. Nessa outra aqui, imagem, você tem a representação de um arranjo molecular ao campo elétrico, que é provocado pela radiação micro-ondas. Em A, você tem moléculas polares que estão alinhadas com os polos do campo elétrico, e aqui em B, você tem uma desordem molecular resultante, né, quando o campo elétrico ele é interrompido ou quando o campo elétrico ele é desligado. Em relação aos fatores que influenciam o aquecimento por radiação micro-ondas, a gente pode destacar aqui os principais. Eu vou destacar os principais. Antes disso, eu queria colocar que nas decomposições assistidas por micro-ondas, essa radiação eletromagnética ela é absorvida e convertida em energia térmica, ou seja, em calor. E, consequentemente, você tem o aquecimento no meio reacional. Então, é isso que ocorre. Você tem a decomposição por micro-ondas, essa radiação eletromagnética é absorvida e convertida em energia térmica. E aí você aquece o meio reacional, tá? Como os materiais eles vão diferir na sua habilidade da conversão dessa radiação eletromagnética, por isso que a gente precisa conhecer os fatores que influenciam esse aquecimento por micro-ondas. O primeiro deles é a habilidade do material a absorver a radiação eletromagnética, tá? Que representa a habilidade do material nessa absorção. Isso aí é chamado de constante dielétrica, tá? Outra coisa interessante também é a capacidade de dissipação dessa energia na forma de calor, tá? É denominada de fator de perda elétrica, tá? Quanto maior esse fator, o valor desse fator de perda elétrica, maior vai ser a capacidade do material em transformar a energia eletromagnética em calor. Então, esse fator de dissipação, ele é representado por essa relação aqui entre o fator de dissipação, tá? E a constante dielétrica, que a gente já falou, que é a habilidade do material em absorver a radiação eletromagnética. Então, quanto maior for o valor desse fator de dissipação, maior a capacidade do material em absorver a radiação micro-ondas. Outro fator importante também é a profundidade de penetração, tá? Esse outro fator influencia também na interação da radiação com a matéria. E essa profundidade de penetração, ela pode ser determinante para a gente obter um aquecimento, né? Sem gradientes de temperatura. Então, cada material apresenta uma profundidade de penetração que é única, tá? Então, ela é diferente para cada material e depende da frequência da radiação micro-ondas e da constante dielétrica. Então, se você tem uma constante, né, de uma profundidade de penetração mínima, o valor da constante dielétrica vai ser máxima, tá? Então, para uma profundidade de penetração mínima, ela será mínima quando o valor da constante dielétrica for máxima. E nesse caso, o aquecimento ele passa a ser um aquecimento que a gente chama aquecimento superficial. Nesse slide aqui, a gente tem essa tabela que mostra os fatores de dissipação, né, que é essa tangente aqui, tá?
Para alguns materiais, dentro de algumas temperaturas, então para a água, por exemplo, você tem esse fator de dissipação de 1570, tá? Para o quartzo, 0,60 e assim por diante, ou seja, se é a capacidade, esse fator de dissipação, tá? É a capacidade dessa fator de dissipação, não, desculpa, fator de dissipação mesmo, que é a tangente, tá? Ele vai se caracterizar pela dissipação de energia na forma de calor por um material, ou seja, a habilidade que esse material tem em dissipar essa energia na forma de calor. Nesse outro slide aqui, a gente tem essa tabela que mostra o efeito do aumento na concentração de uma solução de cloreto de sódio no fator de dissipação. Então, vocês percebem que quanto maior a concentração, maior a minha tangente, ou seja, maior o meu fator de dissipação. Isso porque quando a gente aumenta a concentração, a gente tem mais íons aqui que está se movimentando na solução, tá? E essa outra tabela aqui mostra, no caso da água, né, o efeito da temperatura nesse fator de dissipação da água. A gente pode observar que com o aumento da temperatura, né, você vai aumentando a temperatura, você tem uma diminuição ou uma redução na viscosidade desse líquido. E aí, nessa condição, as moléculas do líquido, elas apresentam maior liberdade de ficar girando sobre seu eixo, tá? E aí você tem uma menor quantidade de energia dissipada na forma de calor, ou seja, você tem uma redução no valor do seu fator de perda elétrica pela menor resistência ao movimento. E aí, alguns destaques aqui que eu coloquei, que a gente já tinha falado, né? Com o aumento da temperatura, eu tenho um tempo de relaxação dielétrica diminuído, e aí você diminui a capacidade do material em absorver a radiação de micro-ondas, porque você reduz o valor dessa tangente. E no caso de sólidos e solventes orgânicos, né, o comportamento, né, que a gente observa, ele é o oposto, tá? Um aumento na temperatura, eu tenho um aumento do meu fator de dissipação, tá? E resulta em alguns pontos de superaquecimento que eles chamam de hotspots. De um modo geral, a radiação de um material com as micro-ondas, né, ela pode resultar em processos de reflexão, transparência, caso o material reflete a energia micro-ondas, mas não aquece. No segundo caso, que é a transparência, né, acontece muito com polímeros, que são isolantes, e o material deixa passar a energia e não aquece, ou seja, tem um baixo fator aqui de dissipação. No caso da absorção, né, geralmente acontece com materiais que são dielétricos, soluções aquosas, tá? Com sistemas dielétricos, e o material absorve a energia e aquece, ou seja, tem um alto fator de dissipação. Como na maioria dos casos, né, na grande maioria dos casos, a gente trabalha com soluções aquosas para realizar uma análise, então é importante que a gente conheça o efeito da radiação micro-ondas sobre a água, né, já que a gente está trabalhando com sistemas aquosos. Em soluções aquosas, a migração iônica, né, esse movimento dos íons, ele aumenta com a temperatura, né? Mas a contribuição da rotação do dipolo, ela vai diminuir. Quando a água ela é aquecida mediante a radiação micro-ondas, desculpa, a absorção da radiação, ela em princípio, dominada, né, pela contribuição da rotação de dipolos. Mas é importante que a gente destaque
que a energia ela não é absorvida apenas pelos líquidos polares, como, por exemplo, os ácidos minerais, solventes orgânicos, reagentes, algumas misturas aquosas, né? Ela não só é absorvida por esses líquidos polares para produzir calor e acelerar as reações químicas, mas algumas moléculas da amostra, em menor extensão, também podem absorver a radiação, por exemplo, materiais dos frascos ou dos frascos onde a amostra está, né, no caso, ou por superfícies, né, que não se desejaria que estivesse aquecida durante a irradiação do micro-ondas. Outra coisa interessante também que eu não falei no slide anterior é que, em termos de segurança, né, a radiação micro-ondas ela pode também ser absorvida por tecidos biológicos, né? Então, por isso, na maioria dos países já tem uma faixa estabelecida de tolerância e os limites para a frequência de energia eletromagnética, né? Do tempo de exposição, da massa do corpo e da periodicidade da exposição da gente, né? Do tecido do biológico, certo? E os fabricantes, eles sempre têm que informar no projeto, né, no controle de qualidade dos produtos, sobre essa questão da incidência da radiação e dos acidentes que podem ocorrer com os seres humanos, né, que estão operando. E aí a gente passa, sai da parte da teoria, né, da parte físico-química, dos processos químicos e físicos que ocorrem, né, com a radiação micro-ondas e passa para a instrumentação. Nessa tabela aqui, tem alguns fabricantes de equipamentos com frascos abertos e fechados, equipamentos de micro-ondas, né, para fazer decomposição em bateladas, né, uma grande quantidade de decomposição de uma vez. Então, você tem aqui alguns fabricantes, né, o Antopar, que são os mais conhecidos, né, que eu particularmente conheço, da Milestone, tá? São os que eu mais conheço, e eles falam um pouco sobre os tipos de equipamentos que são produzidos, que a gente vai ver no próximo slide, certo? Desde a primeira aplicação da radiação micro-ondas para o preparo de amostras, né, a instrumentação que foi construída inicialmente, ela vem sendo, né, bastante aprimorada, né? Então, hoje a gente já tem equipamentos com equipamento por aquecimento, né? Equipamentos com aquecimento por radiação micro-ondas que utilizam tanto os frascos abertos e fechados, como eu mostrei naquela tabela de alguns fabricantes, tá? Você pode trabalhar com frascos abertos e fechados e principalmente para decomposições embateladas, ou seja, sistemas que fazem várias decomposições ao mesmo tempo. Tá? Os sistemas com aquecimento por radiação micro-ondas, eles podem ser classificados como monomodo, multimodo e o multimodo direcionado, como a gente tem aqui nessa imagem, né? Cada um com suas particularidades. No caso do monomodo, desculpa, no caso do monomodo, eles permitem uma elevada taxa de aquecimento. A amostra é disposta em uma posição onde a radiação micro-ondas ela é mais alta e é um frasco irradiado por vez, porque ela tem uma cavidade, esse instrumento ele tem uma cavidade pequena, nesse equipamento. No caso do multimodo, ele permite usar vários frascos de decomposição, porque ele tem uma cavidade maior, a taxa de aquecimento e resfriamento são menores que a no monomodo, né? Porque aqui são vários, é distribuída. E esse tipo de equipamento é o equipamento mais usado, né? São sistemas fechados, sistemas com frascos fechados de decomposição. Esse é o que mais tem no mercado, tá? E tem o multimodo direcionado, que é um sistema híbrido, né? É um híbrido do multi e do mono direcionado, né? A radiação ela é mais homogênea, tem uma cavidade compacta, você tem altas taxas de aquecimento e resfriamento. Tem mais capacidade de diversos frascos, né? Multifrascos. Em relação aos componentes de um forno micro-ondas com cavidade, que é aquele forno micro-ondas que é fechado, você tem aqui a presença de magnetrons, tá? Que você tem, esse magnetrão ele vai distribuir a radiação micro-ondas
E aí você tem aqui um dissipador de calor, você tem a guia, as guias de onda, você tem o isolador, tá? O frasco fica aqui, então você vê a direção das micro-ondas. E essa parte toda aqui é a cavidade, né, onde ficam os frascos, você tem uma base giratória. Nessa outra imagem aqui dá para vocês verem melhor, né, que é um equipamento, ele tem uma caixa, ou seja, é a cavidade aqui. Aqui são os frascos de decomposição que ficam numa base giratória, que é um rotor. Aqui em cima você tem a distribuição das ondas, o magnetron, que vai transportar, né, a radiação. Na verdade, a radiação ela é produzida no magnetron, né, e ela é transportada pela guia de onda. Você tem a radiação daqui, ela é transportada pela guia de onda, onde ela vai ser dispersa pelo distribuidor. Então, você vai ter a dispersão aqui através do distribuidor de ondas. Então, sai aqui a radiação, ela vai ser transportada pela guia e o distribuidor vai fazer essa distribuição das ondas, né, nas direções que são específicas, porque aí vai permitir uma irradiação na zona mais próxima dessa cavidade aqui, onde estão os frascos de decomposição. Essa bandeja giratória, ela vai permitir uma exposição mais homogênea, né, e reprodutível das amostras à radiação, então ela homogeneiza essa questão, já que está circulando, né, então todos os frascos eles vão ser atingidos pelas radiações, tá? E essa bandeja giratória, ela depende do projeto do forno, né? Existem fornos que podem operar com mais de um magnetron, podem ser dois magnetrons, né, o que vai garantir ainda uma maior homogeneidade e intensidade da transferência de energia para cada frasco que está sendo utilizado para decomposição. Nesse outro slide aqui, a gente tem umas imagens de alguns fornos de micro-ondas. Lembra que eu mostrei alguns fabricantes? Esse aqui é da CM, esse aqui é da Ethos, é o Ethos da Milestone. Esse forno aqui da Milestone, o Ethos, foi o que eu mais trabalhei, que eu conheço mais, esse aqui. Então, você tem uma bandeja giratória aqui, e dentro dessa bandeja aqui, você tem os frascos, que são mais ou menos desse estilo, tem algumas diferenças. Então, cada frasco tem uma tampa exterior, uma tampa de selagem, tem uma membrana de segurança, ainda tem um revestimento no interior, que é aqui que você coloca a amostra, e aqui você tem uma carcaça exterior. Cada um desses fica com um termômetro em cima, para ver a temperatura, e também você consegue medir a pressão individual. Dependendo do fabricante, você pode ter até 48 frascos, né? Podem ser utilizados 48 frascos para decomposição. Então, isso aqui é como é que funciona a imagem, na verdade, de um forno de micro-ondas, e aqui ficam os frascos para decomposição de amostra. Alguns deles, nem lembro se eu tenho imagem aqui, alguns deles eles têm um dispositivo externo onde você faz toda a programação da rampa que você quer, que a gente chama rampa. Ou seja, você deixa lá 10 minutos e tal temperatura, ou fixa a pressão, ou colocar lá, depois de 10 minutos vai ficar 20 minutos e vai subindo a pressão. Então, você faz uma programação de como você quer a digestão da sua amostra. Isso depende muito do tipo da amostra que você está trabalhando também. Instrumentação, né? Recentemente, a Milestone, que é essa fabricante aqui, né? Ela desenvolveu um equipamento que é multimodo, né? No modelo Ethos App. Ele tem uma conexão online, ou seja, você pode monitorar de forma remota alguns parâmetros da reação durante o ciclo de aquecimento. Você pode usar celular ou tablet para fazer o monitoramento disso. Ele tem um dispositivo de segurança de abertura e fechamento, que ele faz um alívio da pressão durante o ciclo de decomposição. E ele tem um sensor de pressão e temperatura que atuam de forma paralela, né? E é muito importante quando a gente tem reações que são muito exotérmicas. Tá? Acho que eu vou mostrar a imagem dele um pouquinho. E ele também possui, no próximo slide eu vou mostrar a imagem, e ele também possui um resfriamento rápido, que vai de 180 graus a 40 graus em apenas
minutos. Essa aqui é a imagem desse forno de micro-ondas no sistema multimodo, né, com alívio de pressão durante a decomposição. E você pode fazer o manuseio dos frascos, né, e fixação de maneira individualizada. Um outro sistema também que está sendo disponível, está disponível comercialmente, né, ele combina algumas características, tanto do sistema de aquecimento com a aplicação de micro-ondas, na forma multimodo e monomodo. Esse aparelho, esse equipamento foi produzido pelo fabricante Wantopar, tá? É um modelo Multiwave Go, tá? É um modelo bem compacto, tem um rotor leve de 5 quilos e eles utilizam esses frascos de Teflon, tá? Eles podem ser operados com um frasco, sem precisar balancear o rotor. Então, você tem um rotor para colocar mais frascos, mas você não precisa balancear, que em alguns equipamentos você não pode colocar um frasco só, você tem que balancear a bandeja rotatória. Ele pode decompor até 12 amostras de uma vez e tem uma despressurização, ou seja, a redução da pressão controlada. A gente pode falar um pouco, vou mostrar para vocês algumas imagens de alguns tipos de frascos. Vamos falar um pouco sobre a tecnologia relacionada à segurança desses vasos, né, desses frascos que são utilizados em micro-ondas, né? Porque o que é que acontece aqui? Você tem uma amostra com uma mistura de ácido, né, absorvendo a radiação micro-ondas, né, um superaquecimento que é localizado, e aí você precisa de frascos que sejam realmente robustos e eficientes. De uma forma geral, os frascos empregados para a decomposição assistida por micro-ondas, eles devem ser transparentes. Os materiais mais empregados nesses frascos são o PTFE, o PFA e o TFM, que a gente já descreveu isso em outras aulas, tá? E tem as temperaturas respectivas, aqui no PFA 260 graus e TFM 300 graus, é o limite deles. Entre esses três aqui, o PFA e o TFM são os mais utilizados por alguns inconvenientes do PTFE. Esses dois têm um melhor desempenho, né, que esse aqui. Esse aqui tem um material poroso, né, o PTFE tem um material poroso e em temperaturas menores que 240 graus não tem a deformação mecânica, né, ou seja, essa deformação ela é desprezível, mas se você continuar usando em temperaturas mais elevadas, você pode ter um processo de deformação. Os frascos de decomposição para forno de micro-ondas, eles possuem volumes internos que variam de 25 a 120 ml, e eles podem ser equipados com sensores individuais ou coletivos, né, para temperatura e pressão. E eles podem ser basicamente de três tipos: circulação de ar, com válvula de alívio e a membrana de ruptura. Nesse frasco da membrana de ruptura, né, ele permanece aberto quando você ultrapassa o limite daquela pressão. Então, ele rompe a membrana. Então, nesse caso, a tampa do frasco, ela tem uma membrana que ela vai romper imediatamente quando a pressão excede um determinado limite. E aí, esse frasco, ele tem uma desvantagem nesse sistema, porque essa membrana, ela sofre um desgaste sucessivo, né? Então, ela tem que ser substituída periodicamente, né? Mas é um tipo de frasco também que é interessante. Outro tipo também de frasco é um frasco que tem recirculação de ar, tá? Então ele tem um pistão aqui, tem um ar de refrigeração dentro do sistema, e aqui você tem um rotor de um forno micro-ondas, só mostrando como é que eles ficam dispostos lá nesse rotor, tá? Então você tem um refletor aqui, um sensor óptico, tem um vaso de reação, tá? E você tem uma camisa de proteção, semelhante àqueles que eu já mostrei na imagem, só que aqui você tem uma circulação de ar. E o terceiro tipo, que é uma outra alternativa também, são esses frascos que têm uma abertura momentânea da válvula, ou seja, com válvula de alívio, que a gente chama. Desculpa, a gente estou um pouco com crise de rinite. Então,
Esses frascos, eles permitem aliviar a pressão excedente, né? E a vantagem dele é que não precisa interromper por completo o ciclo de aquecimento. Então, ele é bem interessante também, né? E esses frascos, eles são geralmente utilizados nos micro-ondas com cavidade.